Olá, minhas amigas, meus amigos, seguidores do canal Mineração de Cabo a Rabo. Nós estamos na série Excel, aprendendo e praticando. E como eu disse para vocês, eu quero trazer uma série de conhecimentos no Excel que seja útil para a sua carreira profissional. Então, você que trabalha com produção, você que trabalha na mineração, perfuração, desmonte, escavação, carga e transporte, a partir de agora, todas as aulas serão voltadas para o profissional de mineração, tá? Como eu disse, você tem no YouTube aí, tem uma série de canais ensinando, muitos deles aí, voltado para contabilidade, voltado para recursos humanos e tal. E o que nós vamos fazer aqui é ter um canal ensinando Excel para você usar no seu dia a dia. E para começar isso aí, nós vamos começar criando o quê? Uma planilha, ou seja, um boletim diário de operação para perfuratriz. Então, entendam bem como é que vai funcionar daqui para frente. Tá? Eu vou pegar todas as etapas da mineração, a perfuração, desmonte, então, e nós vamos criando planilhas e dados e aprendendo a calcular esses dados, tá? E vamos, na sequência, até chegar na britagem. Quando chegar no final disso tudo, nós vamos criar o quê? Um relatório, tá, que apresente todos esses dados de uma forma assim, bastante bacana, bastante dinâmica, um negócio assim de você fazer seu nome na empresa, tá? Para dar show mesmo. Então, acompanhe essas aulas. Bom, agora nós já vamos começar com uma série de funções, como eu falei com você. Se eu ficar ensinando assim, fazer assim, não, nós vamos fazer na prática, meter a mão na massa ali, aprender a fazer. Vocês vão aprender coisas novas, vão aprender coisas assim, vão ser fantásticas, fantásticas na vida profissional de vocês. Então, chega de bate-papo aqui, vamos para a aula lá que nós temos muita coisa para ver e para não ficar uma aula muito grande e muito cansativa, tá? Então, eu já preparei ela antecipadamente e eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Por que que eu não vou falar para você? Tem que ser assim. Por que não? Cada um vai criar da forma que achar mais conveniente, de acordo com a empresa. É uma série de dados que muitas vezes eu não estou mostrando aqui, mas você tem na sua empresa, então você vai colocar esses dados na sua planilha. Mas o esqueleto, como fazer, nós vamos ver agora. Correto? Vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Eu queria pedir uma coisa, uma coisa. Eu queria chegar ao fim do ano com 3.000 inscritos. Falta pouco, falta muito pouco. Você ainda não está inscrito? Por favor, dá essa moralzinha para o Carlão aqui, ó. Eu tenho um prazer enorme em trazer o conhecimento para vocês aí. Em troca, deixa o seu gostei e se inscreva no canal. E agora, bora para aula. Então, ficamos aqui na nossa planilha, tá? Onde nós vamos é, criar o quê? Um boletim diário do operador de perfuração. Por que criei esse boletim? O pessoal de perfuratriz, ou qualquer operação da mina, ele tem que fazer, em alguns lugares chama parte diária, em outros boletim, em outros relatórios diários, tal, o nome varia aí, mas ele tem que coletar as informações da operação dele para posterior tratamento desses dados e avaliação se está correndo bem ou não. Então, a primeira coisa que se faz na hora de criar um relatório, você bota lá o quê? O título do relatório. Então, um boletim diário aqui, ó, eu posso botar relatório diário, posso botar parte diária, qualquer coisa aqui você vai pôr a logomarca da sua empresa, o tipo dela, e na sequência o que que nós vamos fazer? Nós vamos identificar o equipamento. Então, qual é o equipamento? Muitas vezes você tem duas, três, quatro, 10, tá? É isso aí. Então, você vai identificar o relatório, aquela máquina, tá? O turno que ela trabalhou, às vezes trabalha 2 turnos, 3 turnos, e qual o dia que refere esse boletim. O que mais que eu preciso colocar nesse boletim? Eu preciso o quê? O orímetro da máquina. Então, imagine você que é uma pneumática. Eu vou ter que ter o orímetro do compressor, o inicial e o final, para depois montar
base de dados e, na sequência, fazer análise desses dados e ver se está dentro do previsto, do parâmetro, aonde eu posso otimizar. Um outro detalhe muito importante, você já pode colocar aqui, ó, abastecimento diesel. Então, com esse boletim, você já vai ter dados também para controlar o quê? O consumo de diesel do seu equipamento. Tá? E tem um campo assim, visto supervisor, você pode colocar aqui, se não quiser colocar o visto do supervisor, coloca aqui, ó, óleos, combustível. Então, muitas vezes você gasta óleo de martelo ou gasta óleo de compressor. Então, é um campo que você pode criar também ligado ao quê? Ao orômetro ou orímetro. Aí é da forma com que você denomina aí na empresa aí de vocês. Continuando, eu preciso saber o quê? O que que esse operador tem que me informar? Primeira coisa que ele tem que informar o quê? É a hora que ele começou, ou seja, a hora início e hora fim. Gravem bem, aí já não é orímetro. Aqui ele vai colocar a hora relógio, reloginho dele de pulso lá, ou o celular dele ali, ó. Vai ser o relógio de pulso, então ele vai colocar aqui o início e o final. Esse campo aqui, total de horas, ele não precisa preencher, aliás, você não precisa nem colocar isso no boletim, porque isso aí vai servir o quê? Na hora que você montar o banco de dados e fizer os cálculos, aí que vai é importante saber esse total de horas aqui. A princípio, o operador põe uma coisa na cabeça de vocês. Para o operador, quanto menos coisa ele tiver que fazer, melhor é a qualidade do relatório dele. Se você colocar ali muita coisinha para ele escrever e tal, ele acaba bagunçando. Então, tira fora esse total de horas aí, porque ele não vai calcular isso, você que vai calcular, e cria aqui uma outra coisa qualquer, deixa isso em branco aqui. Código do serviço ou parada. Detalhe importante, importantíssimo. Quando criar um banco de dados, isso aí eu vou ensinar vocês a criar e depois extrair, usar, fazer tabela dinâmica aí, utilizando esses dados. Ou seja, vocês vão ficar profissionais do Excel na mineração. Então, quando for feita a criação do banco, tá? Você precisa saber. Um exemplo aqui, vamos supor, de 7 horas da manhã, que inicia o turno dele, às 7h15, o que, que ele estava fazendo? Se você deixar para ele escrever o que, que ele estava fazendo, um vai pôr, eu estava no transporte para a mina, o outro vai pôr, aguardando. Ou seja, uma coisa despadronizada que na hora de você coletar esses dados todos fica difícil. Então, o ideal, tá? O ideal, a melhor coisa a se fazer nisso aí, é você criar códigos, tanto código de parada como códigos de operação. Tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Um outro detalhe, qual o local e que banco que ele está? Então, isso aqui, às vezes a máquina está trabalhando num banco, muda para outro. Número do bit, lembra naquela aula de perfuração que eu falei com vocês? Tem aulas aí também específicas, tá? Para controle de bit aí, como é que se faz controle de bit. Eu vou deixar o card aqui em cima, aqui, ó, dessa aula, para vocês irem lá, depois de terminar aqui. Então você também vai ter dados para controle o quê? Do desgaste do consumo de bits. A metragem perfurada, ele terminou uma furação ali, ele vai colocar quantos metros e vai colocar aqui também o quê? A quantidade de furos que ele fez. Então ele não precisa furo a furo colocar não, né? No final do dia lá, ele bota lá tantos furos, ou vamos supor, de 8 às 11 ele estava furando. Ele vai parar para ir almoçar. Então, de 8 às 11 ele vai, pô, furei tantos metros, fiz tantos furos. Meio-dia ele volta e começa novamente. Ok? Agora vamos ver o quê? O código de parada. Olha aqui. Não precisa, tá, você seguir essa numeração que eu coloquei. Você vai criar o seu código. Sempre o mais simples possível para facilitar para o operador. Então, nós temos aqui código de paradas e aqui no final, aqui, ó, eu tenho código de serviço. Aí você, tá, mas tem um monte em branco aí. Tem, isso aqui é para você acrescentar ou diminuir o que você quiser. Mas vamos ver os principais aqui, ó. Código de parada. Está suponhando que você vai manter esses números, então 01.
troca de turno. Então, o operador aqui, ó, no lugar do código, em vez dele escrever troca de turno, ele vai pôr só aqui, ó, 01. Tá? Inspeção do equipamento, 02, então, ó, de 7 a 7h15, código 01. De 7h15 a 7h30, código 02. Pessoal, isso é fantástico, porque você consegue depois ter, inclusive, perda de tempo na troca de turno ou na inspeção. Muitas vezes o cara fica enrolando ali, tá, finge que está olhando isso e aquilo, e não está produzindo. Então você consegue analisar esses dados, analisar esses números, baseado nisso aí. Então você tem aqui, ó, limpeza do equipamento, às vezes ele para mais cedo para limpar. Parabéns para ele. O equipamento está à disposição. Bom, você não tem nada para curar nem nada, o equipamento está em condições de operação, mas ele está disponível. Então, ele vai usar esse código aqui. Deslocamento. Tá? Aí é deslocamento entre uma área e outra. Entre furos, ele não vai marcar isso. Ele vai marcar entre áreas. Tá? Troca de bit, aguardando a fiação de bit. Vamos supor, ele gastou todos os bits dele lá, não tem mais nenhum. Vai ter que esperar afiar no código. Um outro exemplo aqui, ó, aguardando preparar a praça para haste agarrada. Pô, a haste agarrou no furo, ele ficou lá, 1 hora, 2 horas, tá? Limpeza do equipamento, esse está repetido aqui, tá vendo? Você pode tirar fora, troca de bits, também está repetido. Isso aqui, como eu disse, é exemplo, é você que vai criar, tá? Os suas paradas. Agora, esse outros aqui, ó. Deixei bem lá no final, lá, porque se deixar ele no começo assim, qualquer coisa ele vai por outros, outros, outros. E você não sabe o que é esse outro. Mas aqui, ó, interessante aqui, os dados voltados à manutenção, as paradas para manutenção. Então, eu tenho uma parada para abastecimento, o outro código aqui de parada para lubrificação, um código de manutenção mecânica preventiva, que deve ser o principal tipo de manutenção na sua empresa, porque na corretiva é porque a coisa já degringolou. Então, a preventiva, você para o equipamento, programa essa parada dele e vai fazer uma manutenção para evitar que na hora que ele estiver em operação ele quebre. Então, você pode ter um código aqui de manutenção preventiva, manutenção corretiva, mesma coisa para elétrica, se for o caso, tá? Aguardando manutenção, o equipamento quebrou, você passa um rádio, chama a mecânica, aí passa 5, 10, 15 minutos, 1 hora, tá, não chega, é hora que você está perdendo produtividade. Então você precisa ter isso no seu banco de dados para controlar e ver, inclusive para chegar lá na manutenção e falar, meu amigo, aqui, ó, eu estou perdendo produtividade aqui. E chama e vocês não atendem. Tá? Mesma coisa elétrica. Mesma coisa com boa lubrificação. E aqui você cria os códigos eh, de operação. Normalmente são três: ou está furando minério, ou está furando estéreo, ou em casos esporádicos, está fazendo alguma gambiarrazinha aí, furando um concreto, tá furando qualquer coisa. Mas quase é minério e estéreo. De posse disso, nós temos aqui os tempos. E está vendo que esse negócio está meio bagunçadinho assim? É de propósito. Tá? Esses que estão aqui à esquerda são texto, eu entrei como texto. Os que estão à direita são números. Ah, cara, mas hora tem que ter os dois pontos. Concordo contigo, hora tem que ter os dois pontos. Mas aí, ó, vai entrar uma função que eu vou mostrar para vocês agora, e depois na próxima aula nós vamos falar novamente dela, que é a função chamada tempo, aonde eu não preciso entrar com os dois pontos para falar que é hora, aonde eu posso entrar com o número como se ele fosse um texto aí, e essa função vai calcular para mim o valor das horas aí, e inclusive já passando para centesimal. Então vamos ver como é que é essa função aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, total de horas. Esse número aqui, ó, 1100, 1135, já transformei ele aqui, ó, em hora centesimal. Como que você fez isso, Carlos? Dessa forma aqui, ó. Eu peguei essa forma e coloquei aqui.
Ah, mas que fórmula que é essa, cara? Que é isso que você fez aí? Então vamos ver aqui. Eu posso, tá? Eu posso pegar aqui, eu vou dar um exemplo aqui para você. Vamos pôr aqui, suponhamos que ele está aqui, ó, 15:03 e ele parou aqui às 16:45. Está vendo que eu não preocupei com o número, não preocupei com nada. Certo? Primeira coisa que nós vamos fazer é transformar esse número 1503 e 1645 em horas, horas e minutos. Para isso, eu vou usar o quê? A função tempo. Tá? Então, vamos lá. Igual tempo, apareceu aqui, tempo, esquerda, porque eu quero o número da esquerda aqui, ó. Eu quero o 16, que é a primeira hora. Então, eu vou colocar esquerda, abre parênteses, a coluna C17, e o que eu quero dela aqui? Ó? Os dois primeiros números. Ponto e vírgula, 2. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Novamente, eu vou colocar agora direita, abro parênteses, e venho aqui novamente na C17. Ponto e vírgula, 2, fecho parênteses e dou um Enter. Ah, faltou um detalhe aqui. Ponto e vírgula, eu não quero segundos. Então, ponto e vírgula, 0, e dou um Enter. Ah, cara, mas isso aí não é hora, não. Não é não? Vamos ver? Então, vamos aqui, ó. Página inicial. Eu vou formatar como hora. Então, deu 16:45, mas lá o outro 17:58. Tá. Deu 16:45 aqui, por quê? Eu fiz apenas esse número aqui, ó, para mostrar a vocês como que a função tempo, eu não preciso digitar os dois pontos. Ah, então, por isso que ele deu 16:45. Agora, vamos ver um outro detalhe aqui. Eu não falei que eu queria o total de horas? Então, eu vou voltar aqui. Primeira coisa, eu vou formatar isso aqui, ó. Mais formatos, personalizados, ou aqui, ó, onde tem horas e minutos, somente hora e minuto, e é o que eu quero. Então, tá. Eu já tenho essa fórmula ali, eu já descobri esse aqui, ó, 1645, já transformei ele em hora. Correto? Agora, eu quero subtrair esse aqui. Mas eu tenho que transformar ele em hora também, não tem? Mas vamos aqui. Para mim subtrair, eu preciso fazer o quê? Colocar o sinal de menos. Novamente, eu vou colocar tempo, tempo, e eu posso vir aqui, ó, copiar tudo isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vou trocar aqui aonde está C17 para B17. Não é na coluna B que está o número? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. B17. Só isso aí tá beleza, cara? Tá. Só que ele me deu em formato de horas. Eu quero em formato centesimal. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar tudo isso aqui, ó, colocar entre parênteses, vezes 24. Vou aqui, novamente, e formato isso como número. Está prontinho, está resolvido. Aí, o cálculo aí. Meu filho, o negócio não é bicho de sete cabeças, não. Tá? No começo pode ser assim meio complicado, tudo, mas calmamente eu vou passando isso aí para vocês. Dúvidas? Deixa nos comentários. Vamos interagir, perguntem.
tal, sujeira. Isso aqui, ó, que eu estou fazendo aqui para vocês, eu vou voltar na próxima aula e nós vamos ver essa fórmula aqui novamente. Certo? Então, vocês veem aqui, ó, já tenho isso aqui. Calculado, formatado, tá vendo? Então, dessa forma aqui, ó, esse número aqui é texto. Entrou aqui como número é texto. Ele está formatado como texto. Então, qualquer coisa que eu colocar aqui, ó, sem os dois pontos, ou no formato texto, eu consigo transformar em hora e depois transformo em decimal. Então, é uma coisa assim, para vocês treinando, faz uma planilha, volta, assiste, resiste e tal, e nós vamos caminhar. Eu vou repetir essa forma para vocês na próxima. Mas, meu, muito obrigado. E mais uma vez eu peço a vocês, presente de Natal. Vamos chegar a 3.000, compartilhe esse vídeo aí com sua rede, com seus colegas.